Você vai ouvir agora programa Momento com Deus, com a missionária Silvia Regina, falando de Deus ao seu coração. Eu cumprimento os amados ouvintes nessa tarde de mais uma segunda-feira com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amanhecemos com vida, né? E a palavra de Deus diz que tudo que tem vida, louve ao Senhor. Vamos orar, né? Para iniciarmos esses momentos a qual iremos nos aperfeiçoar um pouquinho, ouvir mais um pouquinho do que Deus tem para nós nesse dia. Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, Pai de amor, nesse momento, Deus, queremos clamar a cobertura preciosa do Teu sangue sobre as nossas vidas, sabendo, Senhor, que a marca do Teu sangue é a marca da nossa vitória, Deus. Porque se o Senhor venceu a cruz do Calvário, morreu, ressuscitou e hoje está junto ao Pai e enviou-nos o Consolador, já somos mais que vencedores. Esteja conosco, Deus, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Nessa segunda-feira, meu amado ouvinte, eu pedindo direção ao Senhor de qual seria o tema a qual nós iríamos ter a reflexão, e Deus colocou no meu coração: desafiando os limites e vencendo as diferenças. Nesse dia, Deus vai te dar a oportunidade, te desafiar a vencer tudo aquilo que vier à tua frente. E você lá na frente vai ver que você não venceu só os limites, mas também venceu as diferenças. E o maior desafio nosso, a cada dia, a cada momento, é amanhecermos um dia sem murmurarmos. É nós passarmos um bom dia como um bom dia, sem pensar em um passado ruim. A palavra de Deus diz nessa tarde: recomece, marche, olhe para frente. Talvez nessa segunda-feira você está preocupado porque você tem que pagar algumas continhas. Talvez você, minha amada dona de casa, está aí na sua casa desanimada, pensando que ainda tem que arrumar a casa, fazer um cafezinho da tarde. Mas a palavra de Deus diz nessa tarde que Ele é Deus que nos desafia a passar os limites. Nós sabemos que a nossa vida é uma peregrinação pela terra. E cada minuto vivenciado, nós estamos vencendo os nossos limites. E nessa tarde eu quero meditar com os amados ouvintes a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, o versículo 55, que diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E a parte B do 59 do capítulo 7 de Atos diz assim: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aleluia. Estevão estava sendo apedrejado. Estevão estava nos seus momentos finais na terra. Mas ele olhou para o céu e ele viu os céus abertos. Amados, para nós podermos chegar a essa comunhão com Deus, essa amizade, ser amigo de Deus a esse ponto, é necessário nós fazermos muitas renúncias. E Estevão, quando ele resolveu seguir Jesus e fazer a obra de Deus, nós sabemos que ele foi açoitado, ele foi perseguido, mas no dia da sua morte, ele morreu apedrejado. Mas o que é interessante é que em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55, diz que ele viu o céu aberto. E o versículo 59, ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Amados, aí Estevão, ele já tinha conseguido passar os desafios, os limites, e já estava vencendo as diferenças, porque o servo de Deus, como diz a palavra de Deus no versículo 60, então ajoelhando-se clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu.
A mesma coisa foi Jesus na cruz do Calvário. Ele falou: Senhor, não olha para o que eles dizem, para o que eles fazem. A palavra de Deus diz que Jesus queria dizer que eles eram tolos, porque não sabiam, não tinham conhecimento. Mas a chave do que eu quero falar nessa reflexão bíblica é sobre Saulo. A palavra de Deus diz que Saulo consentia a morte de Estevão. Saulo, ele era um perseguidor da igreja de Cristo. Saulo, ele perseguia, ele açoitava, ele fazia os servos de Deus sofrerem. E é aí que eu entro com o tema dessa tarde. Saulo ele iria ser desafiado ao seu limite humano e ele iria ter que vencer as diferenças. Mas, irmã Silvia, como é isso? Você vai entender, porque o Espírito Santo de Deus vai falar no seu coração nessa tarde. A palavra de Deus diz no capítulo 9 de Atos que Saulo, ele saiu de Damasco e saiu com o seguinte propósito: os que eu pegar da linhagem que serve o Senhor das sinagogas, eu os pegarei e levarei preso a Jerusalém. Mas naquele dia havia um propósito sobre a vida de Saulo. E quando Saulo estava no meio do caminho, quantos nessa segunda-feira estão no meio do caminho, né, meu amado? Talvez você está no meio de um problema. Você não sabe se seu casamento vai dar certo. Você não sabe se a sua vida financeira vai conseguir chegar sexta-feira. Você não sabe se você vai sair dessa enfermidade. Você não sabe, enfim, o que está acontecendo. Mas eu quero dizer para você nessa tarde que Deus, ele é conhecedor dos teus pensamentos. E Deus, ele esquadrinha a sua vida. E a palavra de Deus nos diz que nós podemos trocar as nossas folhas, mas jamais arrancar a nossa raiz. Nós precisamos reformular a nossa vida, mantendo sempre o equilíbrio, e que o princípio seja sempre a direção de Deus. Eu quero dizer para você, meu amado ouvinte, você pode procurar por todo mundo, mas até que você se encontre, você precisa se encontrar para encontrar com Deus. Porque falar de Deus é fácil. Agora, ser como Estevão, morrer apedrejado e vendo o céu aberto, são para poucos. E Saulo está no meio do caminho. E quando Saulo está no meio do caminho, a palavra de Deus diz, em Atos 9, a partir do versículo 5, que ali veio uma luz muito forte sobre Saulo. E ele caiu, né? Se ajoelhou. E ali veio uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E a palavra de Deus diz que Jesus disse que ele se levantasse e que ele entrasse na cidade. Ele tinha uma vontade naquele dia, né? Seguir em direção a Jerusalém e pegar os que falavam do Senhor, né? Mas de repente ele deparou com um desafio sobre o seu limite de perseguidor, aleluia. Naquele dia que era marcado por Deus, ele começaria a ser perseguido, e Deus daria na vida dele uma grande transformação de alma, espírito e coração. E a palavra de Deus diz que ao se levantar ele não enxergava, e ele foi conduzido a Damasco. Levaram ele, guiando ele até onde a casa que ele iria ficar. E a palavra de Deus diz que ele ficou ali por 3 dias, sem se alimentar e sem beber. Nós sabemos que o 3 significa a trindade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando jejuamos, estamos nos preparando para receber algo do Senhor.
E Saulo não sabia, mas a sua raiz era uma raiz que seria uma raiz do bem e não do mal. Então você talvez nesse dia fale assim: irmã Silvia, mas eu não sou bom, eu conto mentira, eu traio a minha esposa, eu faço as coisas que não convém, eu sei que eu desagrado Deus, eu faço como responder minha mãe, eu vou ali, eu compro crack, eu mexo com droga, eu bebo, eu fumo. Não importa o que você faz, porque hoje é o dia de Deus trocar as folhas da sua vida, da sua história. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. E Deus mandou a sua voz, bradou do céu a Ananias, dizendo que Ananias fosse naquele local, que ali teria um homem, que ele iria impor suas mãos, e aquele homem iria ver novamente. E Ananias disse: impor as mãos para recuperar a vista? Mas como? Se ele persegue o teu povo? Mas Jesus disse no versículo 15: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante aos filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Meu amado ouvinte, Saulo era perseguidor da igreja de Cristo. Olha só o desafio que Deus colocou sobre a vida de Saulo, de se transformar Saulo em apóstolo Paulo, em Paulo. Ele teve um desafio, ele teria que passar por cima de tudo para virar um novo homem. Ele teria que vencer as diferenças. De repente, imagina você, tudo aquilo que você pensa contrário, Deus te põe em 3 dias sem ver, te devolve a visão e diz: agora você vai ver diferente. Você vai ficar no meio daqueles que te perseguem. Amados, eu vou dizer para vocês, não é fácil a gente saber que uma pessoa nos calunia, nos fala, nos julgam e vem e beija a sua face. Mas para quem é convertido, nós sabemos que o tratamento é de Deus, o tratamento não é do homem. E Saulo foi transformado num novo homem. A palavra de Deus diz que quando Ananias impôs as mãos sobre Paulo, as escamas dos teus olhos caíram. Irmã Silvia, como é isso? As escamas dos nossos olhos caírem. É você não conseguir ver algo que Deus quer que você veja, mas de repente, a partir do momento que Deus quer, Ele te mostra que não é o caminho. Porque a palavra de Deus diz que é Ele que é a nossa direção. E de repente, Deus colocou a vida de Saulo inativa por 3 dias. Isso também está no livro de Jó, capítulo 37, versículo 7, quando diz que Jó ficou com as suas mãos inativas para que viesse ver a glória de Deus, não só Jó, mas todos que conviviam com Jó. E Paulo não foi diferente. Paulo, ele assistiu, como Saulo, o apedrejamento de Estevão. Ele nunca imaginava que um dia, ao meio do caminho, ele iria ter um encontro com Cristo. Que Cristo olharia para ele e diria assim: por que tu me persegues? E eu pergunto para você, nessa tarde, o que precisa você do Senhor para que você veja a direção que Ele quer te dar para você sair desse problema? Eu vou te dar um conselho nessa tarde. Leia o Salmo 56. O Salmo 56 nos fala para nós não olharmos para o homem mortal, porque o Senhor é maior do que tudo na nossa vida. A palavra de Deus diz, em livro de Isaías, que devemos entrar para o nosso quarto, fechar a porta e falarmos quietinho com o Senhor. Quem sabe nessa tarde você precisa pegar 2 cadeiras, colocar no seu quarto, sentar em uma e falar: Senhor, senta nessa outra, fala comigo, me mostra, Senhor, o que tu queres para que eu não possa mais viver essa vida que não tem agradado a ti. Mas eu quero dizer, meu amado,
que Deus, nessa tarde, Ele te desafia a ultrapassar os limites. Só que nessa tarde, Ele não vai fazer você andar sobre as águas. Ele quer que você clame para que as águas se abrem e que você passe. E assim que você passar, você clame de novo e as águas fecharão. E ali os teus inimigos serão ceifados pelas águas. Irmã Silvia, mas como é isso? Vencendo as diferenças. Vencer a diferença é que você começar a fazer aquilo que você muitas vezes nem gosta, nem quer, mas é o que Deus quer. A palavra de Deus diz que muitas vezes Ele coloca coisas, situações nas nossas vidas que as pessoas irão olhar e pensar que somos loucas, mas a palavra de Deus diz que Deus usa as coisas loucas para confundir os sábios. Ele usa as coisas pequenas, fracas, para confundir as grandes. A palavra de Deus diz que Ele exalta aquele que tem sido humilhado, mas também humilha aquele que é soberbo e vive se exaltando. A palavra de Deus diz nessa tarde que Saulo, ele era um perseguidor do povo de Deus, de Cristo, mas ele teve um encontro com Deus. Ele entendeu o que Deus falou com ele. Ele entendeu quando Deus abriu os seus olhos. Ele entendeu que Deus queria fazer dele não só um fazedor de tendas, porque Paulo, quando era Saulo, ele era um fazedor de tendas. E a palavra de Deus diz que o livro de Atos dos Apóstolos é o livro do desentendimento, é o livro da ousadia. Paulo, ele era ousado. Ele entrava nas cidades, como cidades de Corinto, todas por onde ele passava, e ele falava que existia um Deus vivo, um Deus que operava um milagre sobrenatural. E esse mesmo Deus nessa tarde está aqui, bradando em prol da sua vida. Eu posso contemplar Deus enviando anjos nessa hora e dizendo a ti, para que você vença essa situação. A palavra de Deus diz nessa tarde que quem vai vencer é você. Você nessa tarde está passando os desafios, passando os limites, mas irá vencer as diferenças. Aleluia! A palavra de Deus diz nessa tarde que o céu se encontra aberto, assim como Estevão viu o céu aberto e ele via a graça de Deus, a glória de Deus. Eu também te convido nesse momento para que você venha entrar em comunhão com Cristo, que você venha entrar em comunhão com o céu, que você não venha olhar para o seu problema, que você não venha olhar nesse momento para a sua adversidade, mas que você venha olhar para os altos céus e dizer que Deus é maior do que tudo isso. Aleluia! Você talvez também pode estar, talvez como Paulo, como esteve ali Paulo e Silas nas prisões, mas eles louvaram, eles adoraram, eles engrandeceram e eles agradeceram a Deus. E a palavra de Deus diz que as prisões foram abertas. Eu não sei quais são as prisões que têm desafiado os teus limites nessa tarde. Eu não sei quais são as diferenças que têm te lançado medo, que têm lançado sobre você vontade de recuar. Mas eu quero dizer que maior é aquele que está com você. Aleluia, glória a Deus. Maior é aquele que está nesta hora bradando do céu e enviando exército de anjos até você. Eu quero dizer nessa tarde, em nome de Jesus, que existe um Deus que está enviando socorro para a sua vida nesse dia, o socorro do céu, porque a palavra de Deus diz que Ele é dono do ouro e da prata, Ele é dono de todas as coisas e nem o homem nem o inferno pode impedir. Nós vamos orar nesse momento. E existem 3 pessoas em especial que eu quero pedir ao Senhor uma bênção especial nessa tarde. A primeira é a Thalita, que é minha companheira de programa desde o início, que o Senhor possa estar visitando ela e curando-a da enfermidade. Também a Dona Ormídia, que o Senhor possa estar entrando, labassuba, decanto, labanaia, Deus, na vida da tua serva, Jesus.
Cobre a tua filha com teu sangue, Pai querido. Cobre ela, envolve ela, Deus, debaixo da cobertura do teu sangue. Senhor, proporciona, irmão Midian, uma vitória especial nesse dia. Coloca alegria no coração da tua serva. Senhor, também a Thalita, Deus, que se encontra enferma. Que o Senhor vai de encontro com ela nesse momento. Dá a vitória, Senhor, porque é necessária. E também eu quero pedir, Deus, em especial, pela irmã Wanda, Senhor, que o Senhor dê uma rosa à tua filha nessa tarde, Deus, para que ela possa sentir o aroma, o frescor do teu perfume, que ela venha saber que o Senhor está no controle da casa dela, do lar dela, do casamento dela, de tudo que é dela. Senhor, nesse momento também, eu quero pedir pelas nossas vidas, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa bradar sobre os nossos corações nesse dia, que o Senhor venha falar aos nossos corações a direção que é necessária, porque precisamos da direção para que nós possamos enfrentar os desafios, os limites a qual o Senhor coloca para nos provarmos, para sermos aprovados, e que o Senhor também venha nos ensinar, Deus, nesse dia, a vencer as diferenças. Vencer as diferenças é perdoar o nosso próximo, é perdoar aqueles que nos caluniam, aqueles que se levantam contra nós. Senhor, que o Senhor venha estar conosco, assim como o Senhor, Deus, transformou o coração de Paulo, transforma as nossas vidas nesse dia. Queremos agradecer por mais uma segunda-feira, Espírito Santo. Queremos agradecer por mais um dia especial que é estar na tua presença. Queremos agradecer pela Sintonia FM, a qual é esse canal para nós estarmos orando. Que o Senhor possa estar abençoando cada funcionário, Deus, e que eles venham sentir o bradar do teu Santo Espírito. Que essa semana venha ser uma semana de prosperidade espiritual. Que venha ser uma semana, Deus, a qual o Senhor nos visite no nosso físico, no nosso emocional, no nosso sentimental, mas também no nosso espiritual. Senhor, queremos clamar, porque sabemos que o Senhor é Deus conosco. Deus, rompe as barreiras nesse dia, que os teus exércitos de anjos guerreiem em prol das nossas vidas, e que nós possamos até ser apedrejados, mas sempre olhando com foco para o alto, para o céu, e dizendo: Jesus, o meu espírito está junto a ti. Pai querido, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu amado ouvinte, eu quero agradecer por mais uma segunda-feira a qual passamos esse momento com Deus. Eu quero agradecer que tem pessoas me mandando e-mail de Salvador, da Bahia, do Paraná, de Santa Catarina, Belo Horizonte, de vários lugares, e saber que isso tudo é para o Senhor, é para Deus, porque esse programa é do Senhor, e que você, que cada dia que ouvir, esteja junto conosco. Você não venha só ouvir, mas venha ser transformado e receber as bênçãos do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Ficamos agora com um louvor que é somente acreditar, e até a próxima segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Um beijo, irmã Silvia, a paz do Senhor. Muitas vezes pensando no ali, muitas vezes se esquecendo que neste mar de problemas existe um capitão que é a nossa solução. Esse capitão é Jesus. Esse capitão é Jesus. Ele cuida de mim e também de você. Esse mar de problemas, Jesus faz acalmar essa tempestade que é tão forte.
esquecendo que neste mar de problemas existe um capitão que é a nossa solução. Esse capitão é Jesus. Ele cuida de mim e também de você. Esse mar de problemas Jesus faz acalmar essa tempestade que é tão forte. Ele manda cessar. Se você está caminhando num grande deserto, Ele manda o maná pra te saciar. Esse problema vai cessar, essa tempestade vai acalmar. Isso tudo é apenas extensando até onde vai a tua fé. Vitória vai te dar, é somente acreditar. Deus tem vitória pra você neste lugar. Deus vitória vai te dar, é somente acreditar. Deus tem vitória pra você neste lugar. Quantas vezes você chorou? Quantas pensou em desistir? Quantas até falou e chegou o teu fim? Pelas madrugadas afora, acordado vive o sofrer, chegando até dizer, não sei o que fazer. Mas ouço o que eu te digo agora, trago uma mensagem de Deus pra você. Essa guerra, essa peleja, Deus já venceu por você. Hoje Ele te levanta deste chão, hoje alegra o teu coração. Essa dor do teu peito vai passar e a alegria pela manhã virá. Deus conhece o teu coração, sabe como agir com você. E agindo o Senhor com teu poder, ninguém poderá deter. Para abençoar o céu seu, Ele para sol e lua se preciso for. E pra você entender, faz o impossível pra você vencer. Abençoa o seu presente e o passado, Ele apagou. E o teu futuro, Ele escreve com muito amor. Hoje Ele te levanta deste chão, hoje alegra o teu coração. Essa dor no teu peito vai passar e a alegria pela manhã virá. Deus conhece o teu coração, sabe como agir com você. E agindo o Senhor com teu poder, ninguém poderá deter. Hoje Ele te levanta deste chão, hoje alegra o teu coração. Essa dor do teu peito vai passar e a alegria pela manhã virá. Deus conhece o teu coração, sabe como agir com você. E agindo o Senhor com teu poder, ninguém poderá Você acabou de ouvir programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina. Falar com